E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Vamos trazer para vocês os jogos para este domingão, dia 1º de outubro. Que mês de outubro traga muitas positividades para nós, né? Que seja um mês aí abençoado, né? Em nossas análises, e também aí ao decorrer do mês a gente possa faturar bastante neste mercado, né? Que tem só crescido no Brasil e no mundo, né? Vamos deixar para vocês aí, pessoal, o link de uma banca aí nos nossos comentários e também na descrição do nosso vídeo. Banca essa qual a gente tem usado ela, né? Inclusive a gente sempre indica essa banca para vocês. É só você se cadastrar no link dela e vai estar aí nos comentários e também na descrição, beleza? É só se cadastrar, o saque via Pix aos finais de semana, estão feriados também, então vale muito a pena, beleza? Então vou deixar para vocês. Pessoal, vou deixar também aí o link do nosso Telegram, que é um grupo gratuito que nós temos, e também do nosso Instagram, se você puder dar essa força seguindo lá. A gente também vai deixar um bilhete nesse domingão lá no nosso Instagram. Pessoal, vamos para os jogos aqui rapidamente, né? Não esquece aí de deixar o like, ativar o sininho, tá, para acompanhar nossos vídeos. E vamos deixar logo aqui, pessoal, para vocês, para adiantar, né, os resultados deste sabadão, né? Deixamos para vocês aqui 18 jogos deste sabadão, né? Desses 18 jogos tivemos uma maioria de acertos. Algumas zebras aconteceram nesse dia de sábado, né? Infelizmente não tem como fugir, quando é para acontecer, né? Acontece, né? E aqui no Napoli, pessoal, deixamos o fora empate anula, deu certo pra gente aqui, bateu, né? 4-0 para o time do Napoli aqui, deu bom pra gente, nosso fora empate anula. Deu bom também o jogo do Midland, acima de 1,5 gol, deu bom também, foi 2-0 para o time do Midland. Deixamos o Mainz e o Leverkusen acima de 1,5 gol, bateu também 3-0 para o time do Bayer Leverkusen. Deixamos aqui o jogo do Manchester United, aí começou a palhaçada daqui, ó. O Manchester perdeu em casa para o Crystal Palace, né? Venceu na Copa, mas aqui agora acabou perdendo, jogando dentro de casa para o Crystal Palace por 1-0. Aí aqui também, pessoal, o Manchester City perdeu para o Wolverhampton fora de casa, né? Por 2-1, né? Infelizmente acabou tendo até gol contra, né? Foi um dia do cão hoje, né? Foi um dia de cão, muitas zebras, a gente conseguiu correr de muitas delas, né? Mas dessas aqui, infelizmente, não deu para fugir. Quem imaginaria que o City perderia para o time do Wolverhampton desse jeito como perdeu, né? O Newcastle venceu, deu a lógica, 2-0 para o time do Newcastle. E aqui, pessoal, olha isso, quem jogou uma duplinha nesse Crystal Palace pagando 6 e Wolverhampton pagando 7, hein? Imagina se teve alguém que jogou, se deu de bem. Outro também foi o Midland vencendo o Copenhague pagando 4, então vocês podem ver aí como o dia foi de cão, né? Os dois jogos aqui realmente deu ruim pra gente, que a gente falou, né? Outro jogo também aqui, o Rangers perdeu em casa para o Aberdeen. Nunca tinha perdido para o Aberdeen, resolveu perder hoje. Olha a odd que tá o Aberdeen, ó, 9. Imagina uma tripla com esses 3 jogos, né? 6, odd 7 e odd 9. Meu Deus, o cara ficaria rico. E deixamos o jogo do Galatasaray aqui. Casa vence, deu bom para nós. 2-1 para o Galatasaray. Leipzig e Bayern de Munique deixamos acima de 2,5, deu bom também, foi 2-2, deu certo aqui, 2,5, ambas marcas, foi um jogo muito bom para gols. Real Madrid, jogo acima de 1,5 gol, deu certo também, 3-0 para o Real Madrid. Deixamos o jogo do Tottenham, o acima de ambas marcas, deixamos aqui, deu bom para nós também, foi 2-1 para o time do Tottenham aqui, deu bom para nós o nosso ambas marca, né? E aqui pagando 3 a odd do Tottenham. Deixamos aqui handicap asiático menos 1,5 a favor do PSV. Quase dá ruim, né? Resolveram pegar um gol quase no final do jogo aqui, ó. Mas ainda no finalzinho o Tillman fez o terceiro gol e deu bom aqui no nosso casa, handicap menos 1,5. Flamengo decepcionou, venceu, né? Mas 2 gols não saiu. Infelizmente, quem assistiu o jogo, foi um jogo péssimo, né? Principalmente os dois times pareciam que estavam com sono em campo. Mesmo com a menos aqui, o Bahia, o Flamengo teve muita dificuldade, né, de entrar até na área do Bahia. Quando era contra-ataque, só tinha um na área, o resto do time todo da grande área para trás, né? O time parecia que estava com medo de jogar, o time do Flamengo. Então foi um jogo bem abaixo. Quem viu teve uma canseira nos olhos horrível, né? Sacanagem para a torcida que pagou aí uma boa quantia para estar no estádio, lotando o estádio, né? O time respondeu com uma vitória, porém foi com um pênalti e foi um jogo bem abaixo da média. Mônaco, deixamos o acima de 1,5 gol, deu bom, 3-2, jogaço, ambas marcas, 2,5, bateu tudo aqui nesse jogo, deu bom para nós. Twente vence, deu certo também aqui, 1-0 para o Twente, deu bom. E aqui o São Paulo tá vencendo, né, pessoal? Vencendo aqui o Corinthians de virada por 2-1, São Paulo tá com o time titular, né? Então, deixamos para vocês 18 jogos
para este sabadão, né? Dos 18 jogos rolou 16 e dos 16 erramos apenas 4, tá? Apenas 4 jogos a gente errou, acertamos aí 12, né? Estamos com uma média absurda de acertos, aí estamos muito bem e vamos torcer aí para acertar também o restante dos jogos. Pessoal, deixamos 15 jogos por domingão, já vamos começar os trabalhos aqui, né? Randers e Silkeborg pela 10ª rodada da Dinamarca, né? O Randers que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E nos últimos jogos do Randers, ó, todos foram acima de 1,5 e do Silkeborg aqui venceu 5 e 3 foi acima de 1,5, que foi os 3 últimos, né? E aqui quando se enfrentam geralmente sai gols, né? Nos últimos jogos 4 foi acima de 1,5 e ambas marcas foi em 4 oportunidades. O Silkeborg que se vencer esse jogo encosta no Copenhague, que perdeu o jogo, né? Por isso que eu selecionei também esse jogo, que o Silkeborg vai ter que ir para cima se quiser ir assumir ao menos a liderança, né? Então vai ter que ir para cima. E o Rangers aqui precisa da vitória para tentar ao menos chegar um pouco perto do G6. Então vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 de placar exato. Vou deixar para vocês aqui de 2-1 para o Silkeborg. Vamos para a Bundesliga da Áustria, né? O Sturm Graz que vai enfrentar o Tirol. O Sturm Graz que vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Tirol vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas. O time do Sturm Graz jogando dentro de casa é uma equipe que faz bons jogos. Se você observar aqui, pessoal, ele perdeu 2 jogos aqui, ó, entre esses 10, mas não foi pela Liga da Áustria. Um foi pela Liga dos Campeões, né? Pela classificação aqui, quem iria para a fase de grupos. E outro aqui foi pela Liga Europa, né? Perdeu os 2. Mas se você observar dentro da Áustria aqui mesmo, perdeu apenas para o Salzburg, que é o time dominante aqui na Áustria, né? Mas os outros times ele ganhou de todos, né? Então eu vou deixar aqui para vocês, casa vence. O time do Tirol é um time que faz jogos aqui oscilantes fora de casa. E na classificação aqui, ó, se o Sturm Graz vencer, encosta no Salzburg, né? Então precisa muito dessa vitória. Se quiser aqui ainda sonhar com o título e precisa vencer o vice-lanterna, tá? Então vou deixar aí para vocês, casa vence, placar exato de 3-0 para o Sturm Graz. Vamos para Fenerbahçe e Rizespor, Turquia, Superliga, 7ª rodada. Fenerbahçe que vem de 5 vitórias consecutivas e o Rizespor vem de 3 vitórias e 2 empates. Não vem jogando, o Fenerbahçe vem jogando muito bem, Rizespor também vem jogando muito bem, né? Mas o Fenerbahçe, pessoal, quem assiste jogos do Fenerbahçe vê que é um time que joga muito bem dentro de casa. Vai pegar um time aqui que não vem jogando bem fora de casa, ó, vem apenas de 2 vitórias, porém o restante dos seus jogos aqui ele vem perdendo a maioria, né? E quando se enfrentam entre eles, todos aqui o Fenerbahçe venceu, né? Foi 5 vitórias consecutivas do Fenerbahçe, né? Então vou deixar aqui para vocês, casa vence, Fenerbahçe que precisa vencer para assumir a liderança, né? Então vou deixar para vocês aqui essa vitória do time do Fenerbahçe e placar exato de 2-1 para o time da casa, beleza? Vamos para a Islândia, liga aqui entre Keflavik e Fylkir, né? Um jogo que eu gosto muito, os jogos da Islândia são muito bons para gols. O Keflavik que vem aqui de 3 derrotas, uma vitória e empate, e o Fylkir vem aqui de 2 derrotas e 3 empates. Nos últimos jogos, ó, todos foram acima de 1,5 e ambas marcas, pessoal, foi em 4 oportunidades consecutivas, ó, no jogo do Fylkir. E quando se enfrentam também, ó, ambas marcam em todas as oportunidades, né? A gente está muito bem em ambas marcas, que a gente tem deixado para vocês. Até o momento tem dado bom, né? Todos os jogos de ambas marcas que a gente tem deixado, né, para vocês aqui. E o Fylkir pessoal, precisa muito dessa vitória, até porque ele é o lanterna. Faltando 2 rodadas para finalizar o campeonato. Ainda sonha remotamente com sair, né, dessa situação, apesar de ter chance quase 0, né? Mas ele vai tentar aqui ao menos dificultar para o Fylkir, que ainda pode ser rebaixado caso o Vest vença seu jogo, né? Se o Vest vencer o seu jogo, o Fylkir perder, o Fylkir pode descer para a zona de rebaixamento aqui, né? Então é um jogo bem perigoso para eles. Então vou deixar aqui para vocês ambas marcas, beleza? Eu creio que vai ser um jogo bom para ambas aqui, mais pelo Fylkir, que é o único time ainda que está brigando para não cair aqui, já que o Keflavik está com 99,9% de chance de ser rebaixado. Então eu vou deixar para vocês aqui esse ambas marcas, beleza? São 2 times que gostam de gols, que fazem muitos gols também. Então vou deixar aqui ambas marcas, beleza? E placar exato eu vou deixar de 3-2 para o Fylkir. Vamos para a Superliga da Suíça, Basileia, né? Vai enfrentar o Lausanne Out, né? O Basileia que vem aqui de uma vitória, 3 empates
e uma derrota. E nesses jogos, ó, todos foram acima de 1,5 gol e ambas marcas. E o Lausanne aqui, pessoal, de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E todos foram acima de 1,5 gol e ambas marcas em 4 oportunidades. Se enfrentaram em 2019, foi 2-1 pro Basel. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. O Basel aqui, que se vencer pode ir a 8 pontos. Não sai do lugar, né? Porém, tá na parte de baixo da tabela. Tem um ataque muito forte. E eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para o Basel. Prosseguindo, vamos para a Itália Série A agora, Atalanta e Juventus. A Atalanta que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota, e a Juventus de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos jogos, 4 foi acima de 1,5 gol, e a Atalanta aqui nos últimos jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E na classificação, a Juventus que se vencer vai a 16 pontos, a Atalanta se vencer vai a 15 pontos. Então são duas equipes aqui que precisam muito de gols, né? Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. Se a Atalanta vencer esse jogo, pessoal, ela entra na zona de classificação no G4. E o Juventus, se vencer, pode assumir a terceira posição, né? Então eu creio muito aqui num jogo bom para nós vermos 2 gols e placar exato aqui de 3-1 para o time da Juventus, beleza? Vamos para Levadia e Narva Trans, né? O Levadia aqui, a gente faz tempo que não seleciona o jogo da Estônia, mas esse jogo tem uma peculiaridade, né? O Levadia que vem aqui de 3 vitórias e 2 empates, e o Narva de 3 derrotas consecutivas e uma vitória apenas, né? Nos últimos jogos, o Levadia vem levando a melhor, são aí 3 vitórias consecutivas esse ano, se enfrentaram 3 vezes. E jogando dentro de casa aqui, o Levadia é um time que joga muito bem. Perdeu aqui apenas nos últimos 10 jogos apenas uma derrota e foi pela Liga da Conferência, né? Então vou deixar aqui para vocês, caso vence, vai pegar um time bem mais fraco. É o líder da competição, jogando aqui em casa é o melhor. Então acredito muito nessa vitória do Levadia. Placar exato de 3-0 para o time do Levadia. Vamos para Bodø Glimt e Sturm Gotset, né? O Bodø Glimt que vem de 2 vitórias e 3 empates. E nos últimos jogos do Bodø Glimt, 3 foi acima de 2,5. E o Sturm Gotset venceu 2, perdeu 2, empatou 1. E desses jogos todos foram acima de 1,5 gol. E quando se enfrentam, geralmente aqui nos últimos jogos, 3 foi acima de 2,5. E o que me chama a atenção é que o Bodø Glimt vem sofrendo gols do Sturm Gotset aqui na maioria dos seus jogos, né? É um time que vem sofrendo gols com frequência. E daqui, jogando em casa, sofreu gols em 4 dos últimos 5 jogos, né? Então prefiro entrar em gols aqui. Vou deixar para vocês o acima de 2,5, beleza? Prefiro entrar em gols. O Bodø Glimt, se vencer, encosta no Viking. E o Sturm Gotset, se vencer, vai a 30 pontos. Então vou deixar aqui o acima de 2,5 e placar exato de 4-2 para o time do Bodø Glimt. Vamos para a Itália, Roma e Frosinone, né? O Roma que vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E nos últimos jogos todos foram acima de 1,5 gol. E o Frosinone vem aqui de 2 vitórias e 3 empates. E 4 foi acima de 1 gol e 1,5 gol. E nos últimos jogos, todos foram acima de 1,5 gol. Vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. O Frosinone que faz um gol por jogo, né? Tem uma média muito boa de gols. A Roma melhor ainda, né? Tem um ataque mais forte. E vou deixar aqui o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para Roma. Prosseguindo com nossos jogos, vamos para Curitiba e Atlético Paranaense, clássico aqui, né? Clássico que promete muitas emoções, né? Curitiba tá aí caminhando passos largos rumo ao rebaixamento. Tem uma chance remota de sair e vai enfrentar seu maior rival, né? Vou deixar aqui o acima de 1,5 gol nos últimos jogos do Curitiba, todos foram acima de 1,5 gol. E nos últimos jogos do Atlético também, todos foram acima de 1,5 gol. Quando se enfrentam também são jogos para gols. Eu deixo aqui o 1,5 para vocês, placar exato aqui de 2-1 para o Atlético Paranaense. Vamos para Cruzeiro e América Mineiro. O Cruzeiro que vem aqui de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E o América Mineiro vem aqui de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, pessoal. Geralmente aqui são jogos bem truncados, né? O do Cruzeiro. O Atlético América já é um time que faz muitos gols fora de casa. E se você observar aqui, o América Mineiro, os últimos 5 jogos, venceu 4 consecutivos o Cruzeiro, né, pessoal? Então, eu creio que vai ser um jogo bom para gols aqui, beleza? Eu vou deixar o acima de 1,5 gol e placar exato de 1-1. Vamos para Santos e Vasco. O Santos que vem aqui de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Vasco vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E nos últimos jogos, 3 foi acima de 1,5 gol. E aqui o Santos, nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 1,5 gol. Nos últimos jogos entre eles, geralmente são jogos para poucos gols. Porém, na classificação, se você observar aqui, o time
do Santos, ó, precisa da vitória. Se vencer, vai a 27 e ultrapassa o próprio Vasco, né, na classificação. E o Vasco, se vencer, ele dá um salto na tabela, que encosta no Inter, que está na 14ª posição, né? Então vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. São dois times que são interessados na partida e placar exato de 2-1 para o time do Vasco, beleza? Vamos para o Atlético de Madrid e Cádiz. O Atlético de Madrid que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Cádiz vem de uma vitória apenas, uma derrota aqui, né? E 3 empates. Vou deixar aqui, Casa vence. Acredito nessa vitória do Atlético de Madrid. Tem um time muito bom. Ganhou bem do Real Madrid, né? No clássico que tiveram. Então eu deixo aqui para vocês o Casa vence e placar exato de 3-0 para o Atlético de Madrid. Vamos para Bragantino e Palmeiras. Bragantino que vem de 3 vitórias e 2 empates. O Palmeiras vem aqui de uma vitória, 3 empates e uma derrota. Eu vou deixar aqui casa ou empate, beleza? O Palmeiras vai com time misto para esse jogo, acredito muito. É um time que fora de casa faz jogos truncados. Nos últimos 3 jogos não venceu. Eu vou deixar aqui casa ou empate, placar exato de 1-0 para o Bragantino. E para finalizar, vamos para Saprissa e Guanacasteca, né? É estranho falar esse nome. Saprissa que vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. E essa derrota aqui foi pela América do Norte Central, né, a Copa. E o Guanacasteca vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Vou deixar aqui para vocês, Casa vence e placar exato de 3-1 para o time do Saprissa. Então esses nossos jogos, pessoal, para este domingão. Vamos deixar para vocês agora o bilhete pronto para este domingo. Vou deixar para vocês uma tripla para este domingão, beleza? Atlanta e Juventus, jogo acima de 1,5 gol. Curitiba e Atlético Paranaense, jogo acima de 1,5 gol. E Atlético de Madrid vence, beleza? Deixar essa odd de 2,59 para vocês. E a gente possa começar o mês com o pé direito. Boa sorte para todos nós e até a próxima.